A paz do Senhor, meus amados irmãos. Então se inscreva aí no nosso canal, dê aquele joinha, aperte o sininho de notificação para que você receba nossos conteúdos em primeira mão. Amém? Bom, o assunto de hoje que eu quero tratar com você é a respeito, lá em João capítulo 13, versículo 4. Ali é uma sequência que vem depois da ceia. A palavra de Deus diz que Jesus, quando ele tomou a ceia, partiu o pão, o vinho, pegou-se uma toalha, tirou suas vestes, pegou uma toalha, cingiu-se com ela e deitou água numa bacia. Aí começou a lavar os pés dos seus discípulos. E foi lavando o pé de um por um. Quando chegou até Pedro, e Pedro viu aquela situação, ele disse: Senhor, tu lavaraste os meus pés? E ele disse: Senhor, de modo nenhum lavarás os meus pés. E Jesus respondeu para ele categoricamente, dizendo: olha, se eu não lavar teus pés, tu não tem partes comigo. É um perigo ou não é? É um perigo muito imenso, muito grande, você não ter parte com Jesus, você está no ministério, está numa congregação e não ter partes com Jesus. Porque ele disse: se tu não deixar eu lavar teus pés, você não tem parte comigo. Depois ele disse, quando ele terminou de lavar os pés de cada um, pegou suas vestes, se vestiu, voltou para a mesa de novo e perguntou: vocês entenderam por que foi que eu lavei os pés de vocês? E responderam eles: não entendemos por que tu lavaste os nossos pés. Ele disse: ora, vocês me chamam de Senhor e Mestre, dizeis bem, porque eu sou. Se eu sou o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar o pé de um ao outro. Mas existe sistema por aí que diz que aquilo ali foi uma prova de humildade. Não precisa fazer. Ele disse: assim como eu fiz, façai-vos também. Você me chama de Senhor e Mestre. Se eu sou o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés de uns aos outros. Agora eu te pergunto, é uma ordem ou não é? Porque ele deve lavar os pés de uns aos outros. Porque eu dei o exemplo, ele está contando que ele mesmo, ele fez, ele ensinou. Exemplo é ensinar. Ele diz: bem-aventurados são vocês, que se vocês sabem dessas coisas e praticar. Quer dizer que se você não pratica, você não recebe bênção, você não é abençoado, você vive debaixo de maldição, porque você está fazendo as coisas pela metade. E a Bíblia nos diz que nós não podemos acrescentar e nem diminuir. Se tem o lava-pé, você tem que fazer o lava-pé, porque o lava-pé é uma bênção, é uma purificação, também uma santificação e uma ordenança de Jesus. O mesmo poder que tem naquela palavra ide por todo o mundo, ele diz: assim como eu fiz, façai-vos também. E bem-aventurado é se praticar, porque eu dei o exemplo, ele disse ali. Mas infelizmente o mundo de hoje está completo de pessoas que não observam a palavra de Deus, só lê a palavra de Deus, não examina. Por isso estão errando praticamente todo dia, e reclamam na sua casa porque as coisas não acontecem. Eu sou crente da igreja tal e nada acontece na minha vida, não recebo bênção, não recebo milagre. Por quê? Você já parou para pensar? Para analisar? Isso que eu estou falando está escrito lá em João, Evangelho, capítulo 13, versículo 4 em diante. Você perceberá que a palavra de Deus é eficaz e ela é poderosa. E ela é uma espada de dois gumes, ela diferencia o certo do errado. Você vê que muitos por aí não querem praticar, porque foi um ato de humildade. Então ele não tem humildade. Se ele não tem humildade, como é que o indivíduo desse entrará no céu? Como ele chegará à redenção e à salvação? Como? Se a palavra diz que você tem que fazer tudo, seja em ação ou por palavra, fazer em nome de Jesus Cristo. A Santa Ceia é um memorial que diz que toda vez que você comer e beber, você está anunciando a morte dele até que venha. Em outro caso, diz que aquele que come e bebe sem discernir, come e bebe para a sua própria condenação. Está faltando um lava-pé, você não está fazendo. Se você não está fazendo lava-pé, como você faz parte do corpo de Cristo? Você não é membro do corpo de Cristo. Porque quem é membro do corpo de Cristo faz essas três coisas: Santa Ceia com pão asmo, o vinho e o lava-pé, porque é ordenança. E é um cerimonial sagrado, por isso que é chamado de Santa Ceia.